Boa noite, amigos santistas do Brasil e do mundo. Primeiramente, eu vou pedir desculpas pela iluminação. É um primeiro vídeo, é experimental, é um canal começando agora. Eu gostaria de começar o canal de uma forma diferente, uma forma mais contente, mais alegre. Mas infelizmente o que ocorreu no último domingo no Morumbi é um grande sinal de alerta para todos os torcedores, para os sócios do Santos Futebol Clube. Eu venho agora botar em prática algo que eu procrastinei muito tempo, e eu vou citar agora o Jorge Igor, que em um dos seus vídeos na semana passada, na despedida da TNT, dizia sobre ele procrastinar muitas vezes o início do vídeo dele e ele sente incentivado pelo VSR. E eu ouvindo isso eu fui tocado, então hoje eu estou aqui iniciando um canal. Peço desculpas pelo início, pelas falhas, não haverá corte, é um vídeo total, é totalmente direto, e o que eu errar aqui eu peço desculpas, mas é assim, eu não tenho muitas condições e nem tempo para edições, para nada, então ele vai direto do jeito que estiver. Bom, eu acho que nenhum santista está feliz depois do ocorrido ontem. Acho que foi o maior vexame que um torcedor do Santos pôde ter. Eu vou colocar o 7-1 do Corinthians, o 7-1 do Inter, mas acho que esse foi o pior. Pela expectativa, pela atmosfera, por tudo que se passava no Morumbi. Bom, o fim era anunciado, o que aconteceria com o técnico já era previsto, mas eu não vou vir aqui para culpar técnico, jogador, porque eu já cansei de esbravejar contra isso, contra aquilo. Hoje eu venho falar de quem administra o Santos. E não vou falar única e exclusivamente do senhor Marcelo Pereira Teixeira, que eu tenho o prazer de conhecer como pessoa e como presidente. E sei distinguir as coisas do presidente e da pessoa. A pessoa de Marcelo Teixeira é sensacional. Infelizmente, a questão da presidência está deixando a desejar. Mas a culpa não é dele, meu povo. O Santos não está na situação que está hoje por conta do senhor Marcelo Pereira Teixeira. Não, não está. Também não está por conta do maledito, como muitos falam, Rueda. Não está pelo Pérez, não está pelo Odílio e nem pelo Modesto. O Santos tem uma história de má gerenciamento, má administração de longa data. O Santos, para qualquer pessoa de bom senso e bom grado, pelo tudo que o Santos foi no mundo do futebol, era para ser um dos clubes mais ricos do planeta. E desde a era Pelé, o Santos foi muito mal gerido, muito mal administrado. As gerações, as administrações, as décadas foram passando e nada foi mudado. O Santos continuou sendo muito mal gerido e administrado e não temos perspectivas tão cedo dessa mudança. Bom, o Santos, na verdade, minha gente, ele vive do seguinte: ele vive daquela ideia de que sempre aparecerá um grande talento, um menino da vila, que vai resolver todos os problemas financeiros do Santos, e a gente fica nessa esperança. E quando isso não acontece, nós já estamos vendo o resultado final. Então, uma sequência de administrações de muita data passada, de muito tempo passado, chegou neste ponto que nós chegamos na atual administração. Cada administração tem uma sua parcelinha pequena ou grande de culpa. E agora, falando exatamente desta, eu tenho que ser justo em algumas coisas e cobrar outras. No ano de 2024, o presidente Marcelo Teixeira pegou um clube quebrado, um clube destruído, na Série B, sem cota, sem verbas de televisão para entrar no seu cofre,
O Rueda já tinha pego tudo e pelo pedido para sanar problemas de pagamento de salário, 13º, que acabou não pagando e ainda ficando para a administração atual. O Santos conseguiu em 2024 atingir seus objetivos. E eu tenho que dizer e falar que a administração do Marcelo Teixeira em 2024 cumpriu, foi boa, cumpriu com os seus objetivos. Chegou à final do Paulista, que acho que nenhum santista imaginava chegar à final do Paulista. E subiu, que era o maior desejo de todo torcedor. Bateu campeão, legal, valeu, mas houve problemas com contratos, com formas de trazer jogadores, prometendo algumas coisas para o ano seguinte, quando do retorno na Série A, que eram muito absurdas, como salários, como gatilhos. E fora isso, contratou jogadores que sabíamos que não iriam dar certo, de qualidade duvidosa e de capacidade técnica pequena. Mas para a Série B foi tudo ok, foi tudo perfeito e tranquilo. Teve todo o atrito com o técnico Fábio Carrilli. Aí eu vou falar uma verdade. O Carrilli foi o único que falou a verdade para o torcedor do Santos após o jogo do Santos com o Curitiba, onde o Santos subiu, conquistou seu acesso. Naquela noite, Carrilli foi claro e taxativo. Nós estamos muito atrasados na questão de planejamento para 2025. Bom, ele não estava errado. O Santos está na situação que está por uma falta de planejamento de quem deveria comandar o clube de forma correta, de uma forma linear. Ou seja, trazer profissionalismo para o clube, já que o slogan da campanha foi o Santos grande de novo. Bom, não é o que estamos vendo. O Santos peca pela falta de profissionalismo, porque um time que sobe para a Série A em outubro de 2024, sai de férias na primeira quinzena de novembro de 2024 e retorna só em janeiro de 2025, mostra a sua falta de profissionalismo. Ficamos sem técnico até dezembro, por conta da insistência na permanência do gerente Galo. Bom, o Galo que foi indicado pelo Marcelo Teixeira na gestão Rueda. Então, dedinho do Marcelo Teixeira, quando a gente critica o Marcelo Teixeira, que pegou tudo do Rueda, mas foi ele que colocou o Galo na administração Rueda. E foi ele era o presidente do conselho e que nada fez para tentar mudar o caminho do Santos em 2023. Mas aqui o foco é em 2023 e 2025, que começou em 2024, ou pelo menos deveria ter começado em 2024. Mas não, ele foi começar somente em 2025, quando apareceu o técnico Pedro Caixinha, contratado pelo fantástico Pedro Martins, que eu desconheço, nunca ouvi falar no futebol. Nem sei de onde veio esta pessoa. A verdade é que o Santos confiou na palavra de Galo, esperou, correu atrás de um técnico argentino, que era o Quinteiros, que na verdade já tinha dado uma banana para o Santos, e o presidente Marcelo Teixeira, e aí eu vou pela primeira vez mostrar a omissão de Marcelo Teixeira, foi conivente acreditando que Galo conseguiria trazer o Quinteiros. A omissão do senhor Marcelo Teixeira levou o Santos a ficar sem técnico até 23 de dezembro. Posso estar equivocado na data, mas é por volta disso. Ou seja, o Santos perdeu de planejamento, um mês e meio praticamente, desde o fim da Série B até a contratação de um técnico. E, pasmem, atletas tiveram quase 60 dias de férias.
60 dias de férias, porque saíram após o jogo do CRB em novembro e só retornaram em janeiro. Pasmem, que mesmo também que tivessem voltado em dezembro, não teriam técnico para comandá-los. Aí já dá para perceber a grande falha de planejamento do Santos Futebol Clube. Ponto. Eu pergunto, quem em sã consciência aposta num clube gerido dessa forma como o Santos é? Forma amadora, forma de várzea, sem profissionalismo. Como que o Santos vai conseguir dinheiro, verbas, com patrocinadores, sendo administrado desta forma? Um clube que sabia da dificuldade que teria ao voltar para a Série A, que demorou em ter um técnico, não teve um planejamento e manteve os erros até hoje. E espero que a partir de hoje um novo caminho se desenhe, o que eu duvido. Porque a falta de profissionalismo do Santos é gigantesca, é absurda. O clube que contrata muito mal, gasta muito e não tem retorno. O Santos tem a 6ª folha salarial do Campeonato Brasileiro e está na 2ª página da classificação. O Mirassol tem uma folha de 1/4 do valor da folha do Santos. E onde o Mirassol está? O Mirassol não tem grandes nomes, não tem um grande técnico, mas se estruturou profissionalmente. Enquanto o Santos vem, a cada ano que passa, se tornando um clube de várzea, praticamente. Me desculpe a várzea, porque eu sei que tem times da várzea muito melhores administrados que o Santos Futebol Clube. Falta seriedade, falta profissionalismo em quem administra o Santos Futebol Clube. Não dá mais para admitir o Santos sendo gerido desta forma. Os valores que entraram no Santos ultimamente se dão graças à chegada do Neymar, que salvou muita coisa e acabou apagando muitos erros que poderiam ser verificados da atual administração. Sem Neymar, o Santos não passaria para a 2ª fase do Paulista, de jeito nenhum. O futebol apresentado no Campeonato Paulista foi pífio, fraco, com resultados assim temerosos. E, na minha opinião, não passaria para a 2ª fase, não fosse a chegada de Neymar. Com ele veio caminhões de dinheiro, visualizações na internet, visibilidade na TV. E mesmo assim, o Santos continua jogando dinheiro pela janela, pelo ralo, no lixo. Contrata mal, ou afinal alguém acha que as contratações de Tassiano, Patrick, eu vou ficar por enquanto nesses dois, Veron, nesses 3 nomes, vocês acham que esses jogadores seriam jogadores úteis para a Série A? E o pior, o Patrick que o senhor Galo trouxe, era uma oportunidade já para a Série A em 2025. Meu amigo, o Patrick joga a Série B pelo Atlético Paranaense emprestado, o Atlético Paranaense não está nem perto de se classificar para voltar para a Série A de volta em 2026. Então esse é o planejamento, essa é a visão dos dirigentes do Santos. O Santos que parece que não tem também uma equipe de avaliação de mercado. O Santos parece que esquece desse pequeno detalhe. Porque o Santos é o único time que vai no mercado sul-americano, no mercado internacional, em algum mercado, para contratar um jogador estrangeiro, e sempre traz o pior. Todos os outros times vão, avaliam e trazem o que tem de bom. O
Vamos esquecer de nomes que já passaram em outras administrações no Santos, que gastamos dinheiro e acabou não dando resultado. O Santos perde dinheiro, perde qualificação, perde tudo e vê os outros cada vez mais distantes do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube sem estrutura, sem investimento, porque o Mirassol está onde ele está hoje pela sua estrutura, pelo investimento em estrutura. O Santos está parado no tempo. O Santos tinha em seu vestiário o mesmo chuveiro que Neymar usou na sua passagem inicial pelo Santos. O Santos não conseguia pintar os seus muros. Precisou alguém de fora chegar e tomar essa providência. Gente, se isso não é uma má administração, se isso não é uma falta de profissionalismo, eu não sei o que é. E sem profissionalismo, como nós vamos conseguir colocar as coisas no eixo e levar o Santos ao caminho certo, ao caminho das vitórias, que é o que todo santista quer? Quem vai acreditar em algum projeto do Santos administrado dessa forma? Pergunto a você, meu amigo. Você em sã consciência, com seu dinheiro, podendo investir, patrocinaria o Santos da forma que ele é administrado hoje? Injetaria o seu dinheiro neste clube? Não, né? Por quê? Porque nós vivemos cercados de amadores. E somos também fiscalizados por conselheiros que também eu não sei o que fazem dentro do Santos. Que veem as coisas acontecerem e ficam quietos, ficam omissos. A palavra do Santos hoje é omissão. Omissão total. Porque contra o Mirassol, do jeito que o Santos se portou, do jeito que o Santos entrou em campo, do que nós vimos naquele jogo, me perdoem, era para o técnico nem voltar para a Baixada, mas foram levando ele. Aí veio uma vitória aqui, uma vitória ali, o jogo do Juventude fraco, até que chega o dia do fatídico 6-0 para o Vasco. O Santos precisa de gente que saiba administrar um clube de forma profissional. Nós estamos cada dia ficando mais para trás com relação a Flamengo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro, que há pouco tempo atrás estava quase falido e quebrado. Hoje está aí no topo, brigando por título. Se o Santos não abrir o olho, o Santos não vai voltar a lutar por títulos. O Santos está trilhando um caminho sem volta. Porque se a forma que for comandado o clube continuar sendo essa, vai chegar técnico, vai sair técnico e não vai mudar nada. Não dá para admitir um clube em que o presidente vem e fala que está tudo tranquilo. Não, está tranquilo. Precisa de um zagueiro? Não, está tranquilo, está sossegado. O planejamento está ok, está dando... Que planejamento? O que está ok? Nada está ok. Nada. É triste falar isso como santista, dói falar isso. Mas o Santos está sendo maltratado por quem devia cuidar dele. O santista já está de coração partido, porque muitas vezes eu converso com outras pessoas e eles me dizem: eu já não tenho mais ânimo nem para brigar, para xingar, para falar alguma coisa, porque eu já estou tão desanimado que a pancada já não faz mais o cara sofrer, ter a dor, porque ele já está desanimando, está entregando os pontos. É isso que o Santos merece?
aos dirigentes do Santos: vocês acham que estão fazendo um trabalho digno no Santos? E eu espero que a Arena não tenha sido só uma cortina de fumaça, porque até agora o que aconteceu foi a liberação da prefeitura. De restante, não houve mais nada. Nenhum passo a mais, nenhum passo a menos. Então, eu acho que o Santos tem que começar a ver a sua postura de forma profissional. E, se não for possível mais ser administrado profissionalmente, decentemente, de uma forma correta, por pessoas que foram colocadas lá pelo voto do torcedor, então que se levante a bandeira e se torne uma SAF o mais rápido possível. Porque daqui a pouco o Santos não tem nem como ser resgatado com facilidade. Temo muito pelo Santos neste Campeonato Brasileiro. O elenco que está aí não tem condições de dar um ânimo para o torcedor. A gente precisa de muitas peças para resolver. O Santos precisa de jogadores que saibam ser reativos às vezes. Se você quer se propor a reatividade, você precisa ter jogadores com essa qualidade, com esse perfil. E o Santos tem garotos. E a gente não pode queimar esses meninos. Mas a falta de gestão, de profissionalismo, pode levar o Santos a queimar essas joias que estão surgindo aí. Existem garotos bons, de uma qualidade boa, que estão entrando numa fogueira. Então a gente tem que ter calma, paciência com esses garotos. E o Santos precisa de reforço. O Santos precisa de gente que entre, põe a camisa e ela não pese. Estamos mal defensivamente, com o miolo de zaga fraco, que não pode mais ser tolerado. Porque o técnico que chegar vai ter as mesmas opções do anterior. Por mais que o técnico chegue e seja competente, Sampaoli, quem quer que seja, vai sofrer para implantar o seu estilo de jogo. Porque ele vai ser refém de jogadores que alguns não têm condição técnica de estar no Santos. Essa é a realidade. E volto a falar, recebendo salários astronômicos, absurdos. Não dá para admitir um time do Santos ter uma folha de mais de 30 milhões e retornar para o seu torcedor o que nós vimos ontem. Não dá. O que foi visto no Morumbi, pelo que se paga pelos jogadores, desculpa, frustra qualquer torcedor fanático do Santos. Ou o Santos se profissionaliza, ou o Marcelo Teixeira toma as rédeas e bota o Santos no trilho e ele seja profissional, ou o Santos está fadado a ir para a Série B. Dói falar isso. Dói. A gente torce para uma mudança de postura. Eu também não acredito muito. O que está aí é o que tem. E acho que eles não estão muito preocupados com essa situação. Eu já visto a omissão para que tomassem a decisão de demitir Kleber Xavier. Desculpa, ele não tem culpa de estar no Santos, não foi ele que pediu. Foi uma invenção de quem a gente não sabe. Porque uma hora é de fulano, outra hora é de ciclano, outra hora é de beltrano. E ninguém assume quem foi que fez a grande besteira de entender que Kleber Xavier poderia ser técnico de futebol e do Santos Futebol Clube. Não que ele não possa se tornar um bom técnico, mas ele não podia ser a bola da vez no Santos. Assim como os que podem vir, o que são cogitados, e que, se fosse eu, também não aceitaria assumir uma bronca
dessas também terá dificuldades, porque o elenco é curto, a grana é curta, o profissionalismo é pequeno. Agora, na hora de vir dar a cara, depois do vexame, ontem no Morumbi, quem vem falar com os repórteres, quem vem dar entrevista é o senhor Alexandre Matos e não o presidente, aquele que comanda o clube. Mas ele foi à torcida jovem passar uma sabatina na torcida. A torcida jovem recebeu o presidente do Santos para ir ser sabatinado. E o torcedor que esperava uma palavra do seu grande mandatário foi esquecido, porque ele foi embora do Morumbi, se é que ele foi ao Morumbi, sem dar o ar da graça e falar ao torcedor do Santos. Se isso não é omissão, se isso não é falta de profissionalismo, eu não sei o nome disso. Gostaria que vocês me dissessem. Meu vídeo está grande, eu vou parar por aqui. Não era a intenção de fazer um vídeo muito grande. Há muito que ser falado do Santos. Eu espero fazer mais vídeos em breve. E eu torço para que novos ares batam em Urbano Caldeira, em Vila Belmiro. Porque está pesado o ar em Santos e a coisa está indo de mal a pior. Nação Santista, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. E nós temos. Então, torcedor do Santos, levante a bandeira, brigue para que o seu time, para que o seu clube volte a estar no lugar que ele merece. E cobre daqueles que têm que trabalhar com seriedade e profissionalismo dentro do Santos Futebol Clube. Meus amigos, boa noite, fique com Deus e até a próxima.